Oi, gente. Eu acabei de assistir a entrevista que Reinaldo Azevedo fez com Luiz Inácio Lula da Silva e então estou fazendo um vídeo reagindo a essa entrevista, não é? Fazendo meus comentários. Eu elenquei 13 questões durante a entrevista. Não foi uma coincidência ser o número do PT, enfim, uma coincidência meio engraçada. E a gente vai aqui comentar todos esses 13 pontos, não é? O primeiro deles é que o Renato Azevedo começa a entrevista falando sobre o fato de que Lula foi preso sem provas, que ele leu a coisa do julgamento, a sentença do Moro e não encontrou provas ali. E esse era um ponto sempre que o Lula e o Renato Azevedo, nas críticas à Lava Jato e tudo mais, não haveria muita divergência. Talvez quando o Lula falou da Lava Jato ter um projeto político e tal, o Reinaldo Azevedo não foi tão enfático com relação a essa dimensão, né? Preferiu focar mais na falta de seguimento do devido processo legal, e o Reinaldo Azevedo chegou a comentar do preconceito de classe demonstrado pelo pessoal da Lava Jato, né? Uma outra questão que eu achei interessante, né, foi que eles comentaram também logo no primeiro bloco, né? Foi a questão de que a operação quebrou empresas em vez de simplesmente combater a corrupção e prender os culpados. Esse é um aspecto, vale a pena comentar sobre isso, de que é muito particular da forma como foi feita a operação aqui no Brasil. Em outros países do mundo, quando você tem combate à corrupção, você não tem a destruição das empresas públicas, você não tem a destruição das empresas privadas, você não tem essa destruição empresarial, é uma coisa que quase não acontece. Elas são preservadas e as pessoas, os indivíduos que cometem crimes, são processados e punidos. Então, realmente, é uma particularidade da forma como foi feito aqui que criou um prejuízo muito grande para o Brasil e ambos concordaram, inclusive com relação aos dados e quanto dinheiro foi perdido. Eu até já conheci aqui em Salvador, na época antes da pandemia, né? Rodando táxi e Uber, né? E dos Ubers disse assim para mim, um motorista disse que era ex-trabalhador da Petrobras e perdeu o emprego justamente nesse período, né? Mais de uma vez eu já encontrei pessoas aqui em Salvador com essa situação, né? É gente que trabalhava também em outros locais conectados, né? Que perdeu o emprego, né? Comentei já sobre o preconceito de classe do Deltan, já fiz vídeo aqui no canal mostrando o quanto ele foi deplorável. Se vocês quiserem, vocês vão ver esse vídeo. Eu não vou ficar repetindo essas coisas nojentas que o Deltan falou, né? Sobre a Marisa e tal. Teve toda uma parte da entrevista sobre essa dimensão emocional que realmente é foi uma violência forte que fizeram com o Lula, né? Não permitiram que ele visse o irmão, não é? Maltrataram a dona Marisa quando ela estava doente, né? Ele relatou sobre isso, né? Uma coisa assim, coisas realmente monstruosas, né? Enfim. Eu já falei sobre a ideia do projeto político da Lava Jato, que é uma coisa aqui que no canal eu já enfatizei muitas vezes, inclusive porque o Moro tinha um projeto de virar juiz do Supremo Tribunal Federal, isso ficou muito evidente, né? Na verdade, ele via o Ministério da Justiça como um trampolim para o Supremo, né? Esse era o objetivo do Moro, né? Enfim, faltou o Lula ter dito, quando ele foi questionado sobre os problemas da Petrobras e o problema das estatais com relação à corrupção, ele citar o argumento do Fernando Haddad, que me parece ser o argumento dos melhores. Não sei se vocês acompanharam na eleição esse argumento do Fernando Haddad, mas é um argumento bastante persuasivo. O Haddad diz que nos ministérios foi criada uma controladoria que fazia uma ampla fiscalização dos ministérios. E nos ministérios, o Haddad foi ministro da Educação, praticamente não tiveram escândalos. Escândalos de corrupção nos ministérios foram muito pequenos. Então a controladoria foi um mecanismo que funcionou. E o Haddad disse que faltou implementar algo semelhante nas estatais e foi uma meia-culpa e um erro do PT que o Haddad entende que o PT cometeu. O Lula não usou esse argumento e eu acho que é um argumento que ele deveria utilizar, porque o argumento do Haddad, na minha opinião, em relação a esse assunto, é um argumento muito bom. Né? Reconhece um erro, o povo sempre diz que o PT não faz autocrítica, o Haddad fez, e tem uma solução, não tem só a identificação do erro. Fala também de como
resolver esse problema, né? Uma coisa que eu gostei muito que o Lula falou durante a entrevista foi a ideia de vacina para todos, que tem que juntar com o G20, que tem as grandes lideranças do mundo tem que se organizar para combater o vírus. Realmente, essa pandemia mostrou cada um por si. Não é? Nós não tivemos uma coordenação internacional para combater o vírus. E deveria ter acontecido isso. Deveria ter sido feito um esforço internacional para combater o vírus. Porque sem o esforço internacional, o que é que leva? Países pobres, com mais dificuldades, vão ficar no último lugar da fila. E aí o capitalismo mostra realmente, né, quando não há essa coordenação, a sua face mais verdadeira, né? Que vidas humanas para o capitalismo, não para os meus valores, é bom deixar claro, mas para o capitalismo internacional que nós vivemos, o capitalismo financeiro, vidas humanas, as que valem mais, são as vidas dos países que podem pagar mais pela vacina. Isso mostra um aspecto monstruoso, desumano, de verdade, do capitalismo que nós vivemos. Né? Lula, eu achei muito bom o Lula ter enfatizado a necessidade de uma coordenação internacional justamente para mitigar, reduzir o impacto dessa dimensão do capitalismo e do imperialismo das nações poderosas. Os Estados Unidos acabou comprando muitas vacinas, como outros países poderosos, né? E acabou está vacinando sua população antes de todo mundo, né? E com certeza protegendo mais a população deles do que dos outros países, né? E o esforço deveria ser coletivo para que a vida de todos os seres humanos do planeta Terra tivesse igual valor, mas obviamente o capitalismo mostra que não funciona dessa forma, né? E aí são valores, enfim, contrários aos meus que imperam no mundo hoje, né? Lula enfatizou muito a importância do auxílio emergencial, eu já falei sobre isso, defendendo a mesma coisa, me parece meio óbvio, né? Eu defendi, inclusive, tem um abaixo assinado, no comentário fixado vocês podem assinar, caso não tenham assinado, do Renda Solidária, já que o governo, já que o Bolsonaro não vai lutar por um abaixo assinado, que se faça uma renda solidária pelos prefeitos, pelos governadores, quem está interessado em resolver o problema, né? Sobre a Dilma, ele foi muito leal, a Dilma elogiou muito a competência técnica dela e de outras pessoas da equipe dele, mas reconheceu que houve exagero nas desonerações, o que aliás ele está correto, as desonerações e a aposta que a Dilma fez de desonerar para ativar a economia como estratégia de competição de capitalismo interno versus externo, essa estratégia não deu certo, e ele reconhece que houve um exagero, não é? Também houve um erro nos combustíveis, não é? Mas defende que de uma pessoa competente, leal e tal. Então ele fez um elogio significativo a ela. Depois tem a parte da aliança com José de Alencar, que sim, foi fundamental em 2002, naquele contexto, isso é verdade. Só que também essa aliança implicou em limites. Os governos petistas, embora tenha méritos que ele levantou, que são verdadeiros, o aumento do salário mínimo, os programas sociais, aumento do salário mínimo real, não é? Aumento do poder de compra, todos os méritos reais. Mas também ficou faltando uma reforma tributária progressiva, também ficou faltando reforma política para democratizar a democracia, ficou faltando outras políticas para fortalecer e investir mais na saúde, na educação, e estruturalmente para a gente criar uma estatização progressiva do setor saúde, a gente ampliar a educação de qualidade, com modelos de qualidade, inclusive no Ceará tem uma experiência muito boa da educação, não é? E a gente pegar os melhores exemplos e tentar expandir investimentos e qualidade. Isso ficou faltando. E ficou faltando, em parte, por causa da aliança com não o José de Alencar enquanto pessoa, não é criticar ele, nem a família dele, mas a linha política do Partido Liberal, a linha política de pessoas que são liberais. Quando você se alia a eles, e quando você tem um Congresso com as características que o Congresso nós temos, e você não aposta na democratização da democracia, você não consegue fazer reformas muito profundas, não é? E nós temos um outro agravante. Nós precisamos mais dessas reformas agora do que no passado, porque nós não temos
a alta dos commodities como tivemos naquela época, então os commodities não vão poder sustentar a economia brasileira, então nós precisamos dessas reformas estruturais ainda mais, por isso eu temo por alianças com setores mais liberais, tem que tomar muito cuidado, e tem outro problema que é o caráter golpista. Todo mundo lembra o que, é que a aliança com Temer de vice fez, foi um elemento importante para Dilma ter caído, que eles não tocam durante a entrevista, mas é verdade, ter colocado Temer como vice, um vice e um partido que pode a qualquer momento se voltar contra você, você não termina o mandato, né? Então a direita com características golpistas muito fortes dentro do Brasil e que isso não pode ser minimizado, né? Ele falou que essa aliança com o José de Alencar foi uma maior aliança entre o capital e o trabalho, né? Eu tenho muito ceticismo em relação a qualquer aliança para dar as reformas que nós precisamos, porque eu não acredito em aliança entre capital e trabalho. Capital e trabalho são contraditórios, os interesses, e você pode compatibilizar em um governo com determinadas políticas de desenvolvimento circunstancialmente, como foi na época com a alta dos commodities. Você pode ter um governo que ampliou o poder de compra dos mais pobres, ao mesmo tempo que todo mundo estava lucrando, inclusive os bancos, como aliás o Reinaldo Azevedo lembrou. Só que a gente não teve, embora tenha tido esse aumento geral, faltou o quê? Reformas estruturais para tornar isso sustentável, mesmo durante os períodos de crise, mesmo quando as commodities caem, mesmo quando tem crise internacional. E também ampliar e aprimorar a garantia dos direitos sociais, a qualidade dos direitos sociais. O SUS é uma política extraordinária, mas ela precisa ser mais bem financiada, mais adequadamente gerida, precisa ser muito melhorada para poder ser ainda melhor, assim como o sistema educacional, assim como a política de segurança pública, né? Isso é muito necessário. Ele faz bem o Lula em dizer que não vai discutir 2022, desculpe, 2022, porque realmente temos muitas prioridades para lutar em 2021. Eu acho que e eu tenho enfatizado isso aqui, que nós temos que lutar por 2021. Por isso que eu criei o Abaixo-Assinado, parar Bolsonaro, com a ideia de que a gente tem que somar forças para ter renda solidária durante a pandemia, ter distanciamento social e criar mecanismo de enfraquecimento e de ou interdição ou do impeachment do Bolsonaro, que já cometeu vários crimes de responsabilidade, porque nós não podemos esperar a eleição com tanta gente morrendo, com quase 4 mil brasileiros morrendo por dia. Né? Quando eles falaram sobre o Ciro, né, e o Reinaldo lembrou que o Ciro não votou no Bolsonaro, né, eu vou além. A gente sabe que o Ciro provavelmente votou no Haddad, porque o Ciro disse que o Lupe fala por ele e pelo partido, e o Lupe defendeu voto crítico em Haddad. Ou seja, então se presume que o Ciro votou em Haddad. Lula lembrou da coisa dele ter ido a Paris, que já virou quase que um folclore, não é? Lembrar que logo depois da eleição ele foi para Paris, que, claro, depõe contra o Ciro no sentido de que ele não fez campanha para derrotar o neofascista, mas quando ele voltou, participou da reunião, falou fascismo jamais, ele não, enfim. Então ficou evidente que Ciro obviamente rejeitava o Bolsonaro e que o PDT declarou voto crítico no Haddad, e esse tipo de coisa está na história e não deve ser jamais esquecido. A entrevista foi uma entrevista histórica, eu acho que Lula tem vários momentos muito, muito bons. A defesa da vacina para todos os seres humanos, a ênfase que ele deu ao auxílio emergencial e ao auxílio às pequenas empresas para sobreviverem, a ênfase que ele deu na necessidade de políticas agora para minimizar as mortes, a questão de não fazer aglomerações, as críticas que ele fez ao Bolsonaro. Então tem muitos momentos assim, realmente, que Lula mostra toda a capacidade política dele, né? A capacidade de ser afetuoso, de ser agregador, de ter muito carisma, né? E ele tem um carisma político realmente muito grande. E ele foi muito bem no conteúdo também de boa parte das falas dele durante a entrevista. Tem alguns argumentos que eu acho que ele poderia ter utilizado o argumento da Haddad no momento que eu citei, e algumas outras questões que ele poderia refinar, mas isso daí é um certo purismo, né? São alguns detalhes que poderiam ter uma melhor aresta ali, né? Do ponto de vista político. E é isso aí.
Foi uma entrevista histórica com um antigo detrator, né, crítico, voraz do PT, o Reinaldo Azevedo, mas que, do ponto de vista da Lava Jato, né, tem sido uma pessoa que tem criticado duramente a postura da Lava Jato, tem criticado duramente essas investidas contra a democracia e contra o Estado de Direito, e me parece ser um liberal que realmente defende a democracia. Talvez ele não defenda, aliás, eu tenho praticamente certeza que ele não defende uma democracia tão ampliada quanto a que eu defendo, mas pelo menos defende o mínimo de democracia, de liberdade de imprensa e tal, que faz parte de uma direita dentro da sociedade que eu não tenho tanta confiança que é tão numerosa entre os políticos. Eu sou muito desconfiado da direita na política, porque eu acho que ali tem uma direita muito fisiológica, muito golpista, muito traiçoeira, muito sabotadora, e que a gente tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de negociação que for fazer com esses setores. E eu torço para que seja o PT, seja Ciro Gomes, seja Guilherme Boulos, seja o PSB, seja qualquer pessoa do campo centro-esquerda, né, tenha muito cuidado, porque o histórico mostra que esse pessoal não merece tanta confiança assim. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Tchau, tchau.